Hoje nosso roteiro é em direção ao Museu do Seringal. E o dia começou bem cedo, essa manhã nublada de Manaus, apreciando também a paisagem urbana da cidade, até chegarmos aos rios, que mostram e que também nos conectam com a nossa identidade. E tudo isso acompanhado sempre desse ar meio bucólico, mas também muito amazônico, dessa cultura que é rica, que nos conecta também com os nossos amigos, por que não? Com aqueles que estão ao nosso lado sempre. E a nossa viagem continua por volta das 9h20, saindo da Marina do Davi em direção ao Museu do Seringal. É interessante notar a mudança de paisagem, né? Que existem muitas casas flutuantes e as pessoas se locomovendo pelos rios. Escutar também o barulho dos rios é algo que nos conecta com essa natureza que há séculos está aqui nos transportando para lugares mágicos e desvendando caminhos. Talvez nem todo mundo tenha a oportunidade de conhecer um dia. São nesses caminhos que a gente vai encontrando comunidades. Nossa Senhora de Fátima, o museu é bem aqui, então tem um chãozinho aí pela frente. Parece perto, né? Parece perto. Olha, uma comunidade bem grande. Depois de passar por algumas comunidades, a gente finalmente chega ao museu por volta das 10 horas. Começa a nossa aventura. Valeu, mano. Obrigado. Chegamos. Eu vejo grana. Chegamos. Querido Museu do Seringal. Na verdade aqui era criado como set de filmagem pro filme A Selva, e aí transformaram em museu. Bem, aqui na entrada a gente já tem essas, eles chamavam de pelas, né, de látex. São literalmente bolas de borracha. Que doido. Fica numa carrocinha assim. E vem a casinha. Ali tem mais outras bolas de borracha, literalmente. E aqui é essa casa para representar um pouco do cenário, né? A casa dos seringueiros e dos seringalistas. Foi. Já ia caminhar só. Se acaso ele não tivesse cortando as seringueiras direito, fazendo corte, ele ia começar a levar surra. Passou o tempo, ele produziu a borracha e veio, colocou na balança. Esta balança já estava alterada, roubando as porcentagens. A analfabeta era um passado para trás. Levava 4 anos para pagar a primeira dívida, pois aqui eles já chegavam com dívidas, desde passagem, hospedagem, alimentação, o dinheiro que ele deixou para a esposa, tudo estava anotado para pagar. Esse espaço é bem interessante, como se fosse uma bodega para os seringueiros que vinham aqui. Eles têm um livro aqui, ó, que mostra algumas anotações. Parece ser quantidades, né, das despesas, ó. As despesas gerais que eles tinham aqui na Seringal. E uma coisa bem interessante foi esse boi aqui.
A gente fala muito do Alto do Boi, e aqui tem um boi representado na casa, provavelmente dos folguedos que ocorriam aqui. Com as lamparinas, com o boi, um barro. E que a gente entra na capela que os seringueiros usavam para fazer suas preces, um lugar de convivência e de trocas, mas também de muita perseguição e vigilância. Casar, pedir perdão. Tiver do pecado, 10 Pai Nosso, 10 Começa Pode sentar aqui, tá? 8 de 10, tá? Quando terminar o passeio, vocês podem voltar aqui para comprar uma década. Três sementes, pode observar aí que tem 3 cápsulas, tá? Essa daí, ela só não explodiu porque eu passei um verniz nela, aí grudou, tá? Porque eu juntei, eu ganhei uma quantidade desses frutos que não explodiram. Hoje foi 3 anos para pagar a dívida. Por isso, 3 anos para pagar a dívida. Eu tô igual um relógio, só girando, só girando. Então, quando vocês acham, ai, Mari, eu já passei por aqui, pelo menos dá um tchauzinho pra mim, Mari. Muito obrigada, tchau. E aqui a gente consegue ver os cortes que eram feitos na madeira para sair literalmente o látex, que é uma espécie de seiva da árvore. E engraçado que para os indígenas essa árvore literalmente significava árvore que dá leite, ou seja, já havia conhecimento desse tipo de técnica desde o século XVI com os povos omagos. E depois de alguns séculos, os portugueses e espanhóis aprendem essa técnica também. É interessante notar que essas técnicas eram consideradas rudimentares para a época, mas ao mesmo tempo traziam sustento para diversas famílias que se instalaram na Amazônia, numa das maiores migrações internas que aconteceram no país, e que alocavam essas pessoas em casas muito simples como essa, com suas famílias, num sistema conhecido como aviamento, quase que um sistema de semi-escravidão, onde eles ficavam obrigados a pagar dívidas e mais dívidas aos senhores. E os ingleses chegam nesse contexto, percebem um potencial muito grande no produto e acabam roubando a semente da seringueira por volta da década de 60 e 70 dos anos de 1800. E com isso começa uma produção em larga escala, principalmente na Malásia, e isso vai levando à queda desse apogeu da borracha, que permitiu a construção do Teatro Amazonas, do Palácio da Justiça, uma transformação urbanística muito grande na região amazônica, mas que era sustentada pelos povos ribeirinhos, pelos caboclos, pelos nordestinos, por mãos de pessoas indígenas e negras que passaram aqui nessa região, que traziam consigo muito conhecimento e também nos deixam lições de como no meio da floresta amazônica pode surgir sim civilizações e momentos de desenvolvimento, mas que infelizmente usam dessa mão de obra muitas vezes escravizada e forçada na região. E as histórias se perdem e ficam no chão da floresta, enterradas por muito e muito tempo. Aqui, ó, vai começar a rodar. Tá bom, parou? Eu estou acelerando. Isso, mexe, mexe. Dá pra outro mexer que ele já tá cansado. Pega lá. Colocava isso na cabeça, segurando atrás, beleza? Deixava as mãos livres, levante suas mãozinhas. Desculpe. Levava o raspador, a faca, tá bom? O que mais? O facão. Esse facão aqui é para se defender à noite, lembra que vale tudo que ele ia levar. Era só depois que ele pagasse a sua primeira dívida. 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas... E no final de toda a produção, se chegava a essas bolas de látex chamadas de pelas. E elas são bem elásticas
parecem de fato uma bola, né? A gente joga no chão, ela volta. Essa mais ou menos tem de 5 a 6 quilos. E a gente foi entender como funciona um pouco, não só o processo, né? Mas o produto final de toda essa produção. Tem cheiro de casas dos ribeirinhos, que a rede, as coisas feitas com palha, por exemplo, alguma fibra. Será que é juta? E a caixa para registrar o pagamento. E aqui a gente foi conhecer como era a casa do dono do Seringal. Essa casa foi usada para gravações do filme A Selva. Pra época era uma casa, vamos dizer, dessa elite do Seringal. Muitos itens como armas. Essa casa também tinha um piano. Essa caixa de jogos, móveis com madeiras, pareciam madeiras nobres. E com isso a gente consegue perceber um pouco dessa dinâmica do processo de construção das relações dentro do Seringal. Esse quarto mostra alguns itens utilizados pela filha do seringueiro, como os lençóis, as roupas de cama como um todo, e de uma casa que era iluminada por velas, ou mesmo com querosene, essas lamparinas, com itens bem curiosos, com os detalhes que obviamente precisam de um pouco mais de pesquisa, mas que dão um pouco da noção de como esses espaços se constroem. Aqui a sala de jantar com louças que parecem inclusive vindas de outro lugar, eu diria que da China, essas porcelanas, ou por que não da Europa. E até mesmo um telefone, que pra época era algo raro. E aqui o gatinho da casa. E uma vista que nos traz uma série de memórias, talvez, ou que aflora a nossa imaginação. Já final, aí eles vão pra lá. Tem. Aí já, daqui a pouco já vai fechar e Deixa eu provar. Esse é maracujá, né? É. Vai querer o de salsicha? E um de uma coxinha. Obrigada. Arrasou. Vamos embora, não tem ninguém na lancha. Não tava nada de esperar. Né? Ele tá posicionando ainda, ele tá colocando aí, ó. Na volta para casa, acho que a melhor parte foi encontrar essas pessoas que moram nas comunidades ao longo do Rio Amazonas, na verdade do Rio Negro, que ficam em suas casas, mas que não deixam de contar as suas histórias, um pouco das lembranças e das vivências da natureza. E essa oralidade que nos cerca também deixa saudades, porque cada pessoa que fica ou que passa leva consigo uma história, e uma história que está conectada sempre a esses rios. Mas é naquilo que parece ordinário ou simplório que a gente se conecta e cria essas memórias uns com os outros, com os sabores que encontramos nesse caminho. Sabores da Amazônia, como essa bala de cupuaçu, ou de coco, ou de castanha. E lembrando sempre que, apesar de estarmos numa metrópole, nós fazemos parte também dessa grande selva amazônica.